Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou mediador de História do Polo de Saquarema. Eu e a mediadora Maria Clara, do Polo de Madureira, preparamos essa aula para dar sequência ao nosso estudo sobre a colonização portuguesa na América. Na aula passada, nós estudamos a colonização durante seus dois primeiros séculos, 16 e 17, as relações com os povos nativos, o desenvolvimento econômico a partir da plantation de açúcar e outras produções como as drogas do sertão e a pecuária, as diferentes relações de trabalho livre e escravizado existente aqui na colônia e também a interiorização dessa colonização a partir da atuação dos bandeirantes. Na aula de hoje, nós vamos entrar no século XVIII, tratando da sociedade mineradora e também fazendo uma análise da escravidão africana desde o século XVI ao século XVIII aqui no Brasil. Vamos lá? Então, pessoal, a descoberta do ouro ocorre no final do século XVII, a partir da atuação dos bandeirantes paulistas, que em suas incursões ao interior vão descobrir metais preciosos na região de Minas Gerais. No início do século XVIII, nós vamos ter um grande afluxo de pessoas para esse local, gerando conflitos com os bandeirantes paulistas, sendo o mais famoso a Guerra dos Emboabas. Derrotados, muitos bandeirantes paulistas vão abandonar Minas Gerais e vão entrar ainda mais no interior do território, sendo responsáveis por descobrir também regiões auríferas no Mato Grosso e em Goiás, como a gente consegue observar nesse mapa aqui de baixo. De amarelo, as duas grandes regiões produtoras de ouro, centro-sul de Minas, Goiás e Mato Grosso, e em rosa a região produtora de diamantes, ali no norte de Minas Gerais. A atividade mineradora ela era um direito real, né? Ou seja, era direito do rei explorar os minérios no território brasileiro. Porém, a sua exploração se dava de forma privada. O rei concedia a exploração para particulares. Para isso, foi montada uma grande estrutura administrativa, onde nós tínhamos o Conselho Ultramarino em Lisboa, dando os direcionamentos da política das minas, a Intendência das Minas, responsável por autorizar, e legalizar os exploradores, e as casas de fundição, que eram instituições responsáveis pela cobrança do imposto, do quinto, a partir da fundição do ouro e da sua formação em barras e com selo real, ou seja, era a legalização do ouro já mediante o pagamento dos impostos. Então a gente vê que a fiscalização, a questão dos tributos, dos impostos, foi muito presente e muito importante para Portugal garantir uma renda durante todo o século XVIII. Essa fiscalização intensa também gerou algumas revoltas. A principal delas é a revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos, contra exatamente a implementação das casas de fundição. Agora, a atividade mineradora ela vai gerar diversas transformações na colônia. A gente pode citar primeiro uma transformação demográfica, com o aumento da população, uma grande imigração portuguesa para o Brasil, assim como um maior fluxo de escravos, Então, a população escrava era a maior da região de Minas, que também foi uma das maiores regiões, uma das regiões com maior número de alforrias, de liberdade para os escravos, já que a gente tinha diversas possibilidades dentro dessa sociedade mineradora, uma sociedade marcada pela urbanização, como a gente consegue ver nessa imagem do Rugendas, maior, aqui lá ao fundo a cidade de Vila Rica, Então a mineração ela vai gerar um crescimento dos centros urbanos e também de todos os setores que são necessários para esses centros. Então, comércio, serviços, tudo isso vai se desenvolver também. E a mineração, um grande fluxo de dinheiro, de capital, na região de Minas, vai também promover investimentos na área cultural e artística, onde a gente destaca o desenvolvimento do estilo barroco mineiro, onde a gente tem um grande expoente, o Aleijadinho, onde a gente consegue ver aqui nessa imagem uma obra sua, Além dessas transformações já citadas, nós podemos falar dos impactos econômicos da mineração na colônia brasileira. Primeiro, uma certa inflação, logo na descoberta, inflação, um aumento geral de preços,
um problema de mão de obra também, já que todo o fluxo estava sendo direcionado para a região de Minas. A gente vai ter um deslocamento do eixo econômico, saindo do Nordeste e vindo para a região Sudeste, né? A região de Minas ela vai ser também responsável por uma integração dos mercados coloniais, como a gente consegue ver nessa imagem aqui. Então a gente vê que a região de Minas ela realmente é um centro agregador, né, das diferentes rotas aqui coloniais. Temos desde lá do sul, né, até lá do Nordeste, passando aqui pelo Rio de Janeiro, envolvendo Europa e África. E também a atividade mineradora ela vai provocar uma expansão de outras atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária para o próprio abastecimento da região de Minas, e a atuação dos tropeiros, né, esses viajantes, esses comerciantes que foram responsáveis por abastecer as regiões de Minas, né, das minas. Agora, pessoal, a mineração ela também expõe uma outra característica da colonização portuguesa na América, que foi a escravidão africana, que desde o início do século XVII se consolidou como a principal mão de obra aqui na América portuguesa, né? Em um movimento, né, que a gente chama de diáspora negra, ou seja, o que é isso? É um processo histórico de imigração forçada de homens e mulheres da África para outras regiões do mundo, né, especialmente a América, né? A América ela vai receber mais de 13 milhões de escravizados africanos. O Brasil vai receber por volta de 5 milhões de escravizados, né? Esse mapa que está animado aí passando agora para vocês, ele representa, cada pontinho desses representa um navio negreiro que saiu da África e veio para as Américas, para a gente poder ver a evolução, né, desse comércio transatlântico ao longo de todo o século XVIII. E esses escravos eles vinham de diferentes regiões da África, né? Os escravos que vieram para o Brasil vieram principalmente de Angola, do Golfo da Guiné e de Moçambique. Então, regiões diversas, com culturas e costumes diversos, né? Várias etnias diferentes que vieram para o Brasil e se mesclaram entre si e aqui com as outras culturas que encontraram, tá? Essa escravidão, né, esse grosso, esses 5 milhões de negros africanos que vieram para cá, eles se inseriam em uma escravidão urbana ou rural, né? Urbana, fazendo serviço, trabalhando em setores de serviços, de comércio, ou como negros de ganho, né? Acordando com o seu senhor uma quantia que ele tinha que pagar semanal e vivendo na cidade tentando ganhar esse dinheiro. E a escravidão urbana a gente vê um equilíbrio de gênero entre homens e mulheres escravizados na cidade. Já a escravidão rural, marcada principalmente, né, pela agricultura, pelas plantations de açúcar, a gente vê negros também fazendo funções especializadas dentro do engenho, até funções administrativas e como capatazes, e nós percebemos uma predominância masculina. Havia muito mais homens nos setores rurais do que mulheres escravizadas. E dentro desses dois locais, né, tanto a escravidão urbana quanto rural, a gente pode destacar um setor, né, uma classe, entre aspas, privilegiada de escravizados, que seriam os escravos domésticos, né, que trabalhariam diretamente, ali em contato direto, mais íntimo com os senhores. Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Clara, sou mediadora de História do Polo de Madureira e estava aqui escutando o professor Rafael falar sobre as diferenças entre escravidão urbana e escravidão rural. E acabei lembrando de um livro que eu li durante essa quarentena, chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro muito interessante porque, apesar de ser uma ficção literária, ele conta com uma vasta pesquisa histórica por parte da autora. A personagem principal do livro se chama Querinde. Ela nasceu em 1810, em Savalu, no reino de Daomé, em África. E ela foi capturada ainda criança, trazida ao Brasil e vendida como escravizada. O livro, que é todo contado na primeira pessoa pela própria personagem, traz narrativas de muita dor e tristeza, mas também de muita luta e resistência. O que eu queria chamar a atenção
é para o fato de que a personagem principal, a Querinde, ela passa por 3 ambientes distintos que marcam bem as diferenças entre escravidão rural e escravidão urbana, além de também falar sobre o trabalho doméstico desempenhado por alguns escravizados que eram escolhidos para permanecer dentro das casas dos seus senhores. A Querinde, ainda criança, é levada para trabalhar dentro da casa grande, servindo de companhia para a filha dos senhores. Depois, mais velha, é levada para trabalhar na lavoura, e quando a fazenda é vendida, todos se mudam para a cidade e ela começa a trabalhar como negra de ganho, uma das funções que o Rafael mencionou agora serem parte da vida na cidade, da vida dos escravizados na cidade. Eu queria compartilhar um trechinho do livro que descreve bem uma das formas como essa função, muito comumente desempenhada pelas mulheres negras escravizadas nas cidades, acontecia. Diz assim: assim, a Ana Filipa me colocou na rua como escrava de ganho a quase R$ 700 por semana, dinheiro que eu tinha que pagar a ela aos domingos. Como escrava de ganho, eu poderia sobreviver do que quisesse, poderia escolher meu trabalho e ficaria com o dinheiro que ganhasse acima da quantia pedida por ela. Muitos escravos viviam nessas condições, exercendo as mais diferentes atividades, e muitos senhores viviam do dinheiro que eles levavam para casa. Principalmente senhoras viúvas, que não sabiam tocar a propriedade deixada pelo falecido e se desfaziam dos negócios, mas conservavam os escravos, que colocavam na rua a ganho. Ou seja, essas pessoas escravizadas que iam trabalhar a ganho nas ruas da cidade tinham que pagar uma quantia a seus senhores, mas podiam guardar um certo excedente. Ou seja, muitas das escravizadas e escravizados que trabalhavam a ganho juntavam esse excedente, abriam espécies de poupanças em associações de pessoas escravizadas ou simplesmente guardavam consigo para que depois pudessem comprar a sua carta de alforria. Então existe uma relação, inclusive, entre essa função e a possibilidade de compra da liberdade por essas pessoas. Enfim, fica aí a indicação desse livro para quem se interessar e até já, a gente se vê. Mas nós temos que destacar também a resistência africana contra as violências que sofriam. Essa resistência ela se dava de várias formas. Sobre essa questão, a Maria vai falar um pouquinho para a gente também. Antes que a gente perceba que existiram muitas formas de resistência à escravidão por parte da população escravizada. É claro que as fugas, revoltas e aquilombamentos são extremamente importantes. Algumas dessas formas de resistência são geralmente mais conhecidas para a gente, como o famoso Quilombo dos Palmares, localizado no que é hoje o estado de Alagoas, e onde lutaram contra a escravidão importantes figuras históricas, como Aquatune, Zumbi e Dandara. Outra forma de resistência foi o engajamento de escravizados e ex-escravizados no movimento abolicionista, como foi o caso do líder, jornalista e poeta Luiz Gama. Mas a verdade é que foram muitas as formas de se opor e resistir à escravidão durante esse período. Foram muitas as táticas encontradas e inventadas pela população escravizada para proteger as suas formas de existir, de viver e se relacionar. E, ao fazerem isso, desestabilizavam o próprio regime de escravidão. Por isso, a manutenção e reinvenção das práticas religiosas, dos cantos, ritos e danças são também formas de resistência importantes. A formação de redes de sociabilidade e solidariedade também. Mas o que todos esses exemplos de forma de resistência vêm apresentar e provar para a gente é que a dominação que a escravidão impôs durante todos esses anos no Brasil não poderia ter chegado ao fim sem as constantes tensões provocadas pelas várias formas de resistir que os escravizados encontraram, mesmo que diante de um sistema tão violento e opressor como foi a escravidão. Bem, por fim, gente, nós vimos nessas duas últimas aulas todo o processo de colonização da América Portuguesa, desde sua implementação no litoral à sua progressiva ocupação do interior do território, passando pela variedade econômica colonial, com a produção de drogas do sertão, de pecuária, a mineração e, obviamente, a plantation de açúcar, e também da sua diversidade social, né? Trabalhadores livres, trabalhadores urbanos, trabalhadores escravizados, trabalhadores rurais, as diferentes atividades às quais eles se dedicavam, trabalhadores nativos, indígenas, africanos. Então, dentro desse panorama, a gente gostaria de chamar a atenção para isso, para a diversidade e a variedade socioeconômica da colônia brasileira. Beleza? Ei, gente!
Vamos resolver uma questão juntos para encerrar nossa aula? A questão que eu estou trazendo para vocês caiu no Enem em 2016. Ela tem um textinho introdutório que diz assim: a África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como as vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como autonomia e mobilidade, é tão típico da região. Esse trecho está presente no livro Identidades, Memórias e Histórias em Terras Africanas. E aí vamos para o enunciado da questão, ver o que ela está pedindo da gente. Diz assim: a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista nos séculos XVIII e XIX, que se observa pela... Então, o que a questão espera que a gente faça? Ela quer que se estabeleça um paralelo, uma relação entre a característica que ela descreve no texto introdutório, ou seja, a presença de mulheres comerciantes e vendedoras ambulantes em África Ocidental, com alguma característica marcante das cidades no Brasil escravista nos séculos XVIII e XIX. Vamos ler as alternativas e ver se a gente consegue chegar a essa relação que a questão espera que a gente faça. A letra A diz: restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. Na verdade, ao contrário do que nós poderíamos chamar de uma restrição, o comércio ambulante nesse período no Brasil era majoritariamente ocupado por africanos escravizados e seus descendentes. Então, o que acontecia era o contrário de uma restrição, mas uma forte presença dessa população nessas funções. A letra B: convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno comércio. É bem verdade que existia alguma presença de homens e mulheres livres no pequeno comércio, mas a presença majoritária, como a gente falou lá no começo da aula, quando a gente estava conversando sobre a escravidão urbana e a presença dos negros e negras de ganho, é que havia uma presença muito maior de mulheres escravizadas negras ocupando essa função do comércio, o que leva justamente à letra C: presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Ou seja, o paralelo que a questão está fazendo é entre a característica da presença de mulheres comerciantes e vendedoras ambulantes em África Ocidental e as suas habilidades, autonomia, mobilidade presentes, né, nessa função, nessas mulheres em África Ocidental, com a presença de mulheres negras escravizadas trabalhando como negras de ganho, trabalhando no pequeno comércio no Brasil durante esse período. Então, a gente já poderia afirmar que a alternativa C é uma alternativa correta. Vamos ler as outras duas alternativas para a gente chegar a um veredito. Então, vamos para a alternativa D: dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados. Na verdade, o que a gente vê não é uma dissolução, pelo contrário, é uma certa permanência, uma certa relação, uma certa reinvenção de habilidades, de características que existiam em África Ocidental e que chegam aqui e se materializam na presença de mulheres negras escravizadas ocupando esses espaços, o espaço da rua, o espaço da cidade, o espaço público a partir do seu trabalho no comércio. E a letra E: a entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. É bem verdade que em algum momento alguns imigrantes portugueses se dedicaram ao pequeno comércio urbano, mas a presença majoritária era a de mulheres negras escravizadas. É essa a relação que a questão pede quando fala lá no começo das mulheres comerciantes e vendedoras ambulantes em África e pede que a gente faça essa relação com o Brasil nos séculos XVIII e XIX. Então, gente, a alternativa correta é a alternativa C. A gente espera que vocês tenham gostado da aula, da resolução da questão. Espera que todos estejam bem. E lembre-se que vocês podem sempre tirar dúvidas com os respectivos mediadores dos seus polos. Estamos sempre disponíveis. E é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima.